Graça e paz aí para todos os eleitos, abençoados de Deus, eleitos, abençoados, predestinados, abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. Eu declaro que essa tarde, esse finalzinho de tarde, já é o melhor finalzinho de tarde de nossas vidas para a glória do Cristo ressuscitado. E de antemão, antes de mais nada, eu quero fazer uma confissão, eu quero fazer uma oração. O apóstolo Paulo disse, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Paulo também disse, 1 Timóteo, capítulo 2, que nós devemos orar pelos reis, pelos que estão em evidência, para que nós tenhamos uma vida tranquila. No versículo 8, Paulo também disse, quero que ore por todos os homens, levantando a mão santa, sem ira e nem contenda. Então, sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, quero te pedir perdão pelas obras da carne cometidas, por pensamento, por olhar, por gesto, por palavra, por prática. Pai, me perdoe em nome de Jesus ressuscitado. Pai, tem uma primazia. Toma o primeiro lugar aqui nessa live, nessa tarde, para a glória do teu nome. Me usa de uma forma a qual o Senhor nunca me usou antes, para a glorificação do nome de Cristo ressuscitado. Eu vou ler o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Eu te peço que pela unção do teu Espírito Santo, que o Senhor possa me usar de uma forma tremenda, gloriosa, extraordinária, Pai. Amém. Meus irmãos, eu vou ler aqui aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, carta do apóstolo Paulo, à igreja que se reunia em uma casa na cidade de Roma, capítulo 1, versículo 18 e diante, que diz assim o Evangelho: glória ao Cristo ressuscitado eternamente. Diz assim o Evangelho: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Paulo disse que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, dos homens, que detém a verdade e injustiça. Versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Versículo 25 diz assim: pois mudar a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pai, me use. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes. Amém. Eleitos, abençoados, apóstolo Paulo pegou agora o pergaminho. O pergaminho era oriundo de pele de cabra, ou pele de carneiro. O pergaminho, ele provinha lá da península da Grécia. E agora Paulo escrevendo uma carta de cunho paulino, de autoria paulina, à igreja de Cristo, vida das pessoas que se reunia em uma casa na cidade de Roma. Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então, Deus tem ira, só que a ira de Deus não é como a ira do homem. A ira de Deus é com senso de justiça, A ira do homem é aquela ira para matar, para destruir. A ira de Deus é uma ira relacionada com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua natureza divina, com a sua santidade. Então, a ira de Deus se manifesta do céu, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. O que é deter a verdade e injustiça? É negar a verdade,
é manipular, é deter a verdade em justiça, é pregar mentira, é pregar heresia. Aí no versículo 25, Paulo disse: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quem foi que mudou a verdade de Deus em mentira? O sistema religioso. O sistema religioso é perito em mudar a verdade do Pai em mentira. Seja bem-vindo à nossa live, nosso irmão aí, Reginaldo Bertoso. Graça e paz, boa tarde para o Senhor, melhor tarde para o irmão e para a tua família. Que o Pai continue te abençoando. Então, pregador Reginaldo Bertoso, quem foi que mudou a verdade de Deus em mentira? A religião. O sistema religioso é perito em mudar a verdade do Pai em mentira. Por que a religião mudou a verdade de Deus em mentira? Primeiro, porque dízimo na Bíblia era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com seu sacrifício na cruz do Calvário. E o dízimo era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e da família levítica e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. O que a religião, o catolicismo fez? Adulterou a palavra de Deus, mudou a verdade do Pai em mentira. Como assim, Fabiano Santana? Transformar aquilo que na Bíblia era alimento para sustento de pobre, de necessitado, de órfão, de viúva, em dinheiro no concílio de Malcom, no ano 575 depois de Cristo, o rei de Franco, o rei da França, Carlos Magno, na idade das trevas, na idade medieval, onde o conhecimento só era dado ao clero, aos papas, aos padres, aos pais, aos chamados pais da igreja, que de fato ele não é pai de nada, só existe um pai que é Deus, né? Então, no ano 575 depois de Cristo, no concílio de Malcom, Carlos Magno assinou um decreto para que o Papa da religião católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. Por quê? Porque nessa época eles cobravam a indulgência, eles comercializavam o perdão dos pecados, né? O pecado não existe mais, sabemos que o pecado espiritual reinou de Adão até Moisés, por nome transgressão da lei de Moisés. E esse pecado espiritual, Cristo venceu ele na cruz, Cristo derrotou ele na cruz, Cristo destruiu ele na cruz, Cristo aniquilou ele na cruz com sua morte. Só que na idade medieval, os papas da religião católica, eles comercializavam o perdão dos pecados, eles vendiam a indulgência, eles emitiam um certificado com perdão dos pecados dos parentes da religião católica e também dos membros da religião católica, que segundo eles dizem que os parentes dos membros da religião católica que havia morrido estava no purgatório porque não satisfez a vontade de Deus, a vontade divina. E para eles saírem do purgatório, para eles serem perdoados, eles tinham que pagar dinheiro. Então a religião católica começou a vender indulgência. Um certo vendedor de indulgência por nome Tesel saía pelas cercanias da Europa. Ele dizia assim que o dinheiro cair no cofre da religião católica, o perdão dos pecados de vocês e dos parentes de vocês que estão no purgatório estão perdoados. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E aí o rei da França, Carlos Magno, no concílio de Malcom, chega no Google e coloca no Google assim, concílio de Malcom. E também chega no Google e coloca assim, concílio de Nicéia, que você vai ver que o rei da França, Carlos Magno, ele assinou um decreto para que o Papa da religião católica cobrasse o dízimo
em dinheiro mensal, a ponto do Papa excomulgar, excluir da comunhão, que não pagasse o imposto por nome dízimo em dinheiro mensal. Então, desde que igreja é igreja, o dízimo está aí como solução financeira, só que só quem enriquece é os líderes, porque os seus ouvintes, os membros do sistema religioso, os membros da chamada erradamente igreja, não prosperam em nada. Só os intitulados bispos, pastores, apóstolos, pastor, evangelista, só eles enriquecem, só eles prosperam, mas os membros continuam na mesmice, não vai para lugar nenhum. Então o sistema religioso mudou a verdade de Deus e mentira, porque o dízimo era alimento. E eu começo dizendo lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, aonde Deus levantou o profeta Moisés e disse assim para os judeus de origem judaica: certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo, e no lugar que escolheu o Senhor. Só uma observação: os judeus de origem judaica dizimavam uma vez por ano, e não de mês em mês, como os pastores cobram aí dentro dos seus templos religiosos. Eles davam o dízimo uma vez por ano, e o dízimo era alimento, não era dinheiro. Certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Versículo 23, e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr o seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, meus irmãos, que não existe mais, pois o templo de Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém. E uma vez que ele invadiu Jerusalém, ele era filho do primeiro imperador por nome Vespasiano I. Ele invadiu Jerusalém e por um acidente tocou fogo dentro do templo de Jerusalém, se levantou contra tudo que se chama Deus, assassinou os sacerdotes, e Jesus veio em juízo, trazendo justiça e juízo. Jesus veio sobre as nuvens, trazendo juízo e justiça sobre os judeus, sobre o povo de Israel. Aí no versículo 23 diz: e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr o seu nome, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas. Vacas é dinheiro, alimento. Vaca é alimento. E do teu grão, e do teu cereal, e do teu vinho, e do teu azeite, para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus. Então os judeus, os dizimistas judeus, judaicos, os dizimistas judeus da religião judaica, além de dar o dízimo alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimo alimento dentro do templo de Jerusalém, para que eles aprendessem a temer o nome de Deus. No versículo 24 diz: se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, um caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar novidade da semente do campo de vocês, porque muitos judeus plantavam muita coisa, vamos supor, plantavam muito arroz, muito feijão, era muito coentro, muito açafrão, e aí ficava muito pesado para eles levarem até o templo de Jerusalém esses dízimos, esses alimentos. Aí Deus deu uma ordem através de Moisés: se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade da semente do campo de vocês, os dízimos alimentos de vocês, o que é que vocês vão fazer com esses dízimos? Está vendo que o dinheiro já existia? É porque tem alguns intitulados pastores que dizem que naquela época existia moeda de troca e o dinheiro não existia, mas é mentira. O dinheiro existia. Versículo 25 diz: então vende-os e pega o dinheiro na tua mão, e com o dinheiro na mão pega teu filho, pega a tua esposa e vai para o templo de Jerusalém. Quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro como 10%? Não. É para dar aquele dinheiro para o intitulado pastor, ou rabi, ou sacerdote, ou pastora,
Também não. Quando chegar no tempo de Jerusalém, tu vai fazer isso, ó. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26. Tu dará aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu dará aquele dinheiro por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por azeite, e por grão, e por cereal, e por tudo quanto a tua alma te pedir. Seja bem-vinda, minha live, minha amada irmã, Vanilda Lima, ministra de uma nova aliança, ministra do Evangelho da graça de Deus. Que o Pai continue te abençoando. É um prazer tê-la conosco aqui em nossa live. Eu te amo no amor de Jesus, viu? Gosto muito da senhora, sem demagogia, sem hipocrisia. Eu te amo de todo o meu coração. Aprendi a te amar, a senhora, seu esposo, o irmão Elias. Beijão para vocês dois. Que Deus continue abençoando os irmãos, viu? Então, além deles, né, Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, diz: então tu darás aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu darás aquele dinheiro por vinho e por azeite, por bebida forte, até cachaça tinha no meio, e por grão, e por cereal, e por tudo quanto a tua alma te pedir. Graça e paz, irmão Neilton Cardoso, que está também aí assistindo a nossa live. O irmão escreveu para mim aí: abençoado com todas as bênçãos. Amém, meu amado? Glória a Deus, estamos juntos aí, pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. Eu estou um pouco gripado aqui, mas a graça de Deus me basta e eu estou pregando o evangelho, né? Glória a Deus. Vamos que vamos aí denunciando o sistema religioso. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a irmã Vanilda escreveu ali para mim: nós também amamos você, meu irmão. Amém, minha irmã, glória a Deus. É tão bom, né, quando a gente se sente amado e abraçado, né, e apoiado, né. E ela escreveu para mim aí também: tamo juntos. Amém, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aí os judeus tinham que comprar tudo isso, e depois que comprar tinha que fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Então o dízimo só era isso, era churrasco, era cerveja, era vinho, era bebida forte. Era para os judeus de origem judaica se alegrarem dentro do templo de Jerusalém com as suas famílias. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi alimento. Lá em Levítico, capítulo de número 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores é dinheiro ou alimento? Alimento. É alimento, meu irmão, não é dinheiro, é alimento. E observe que no versículo 27 de Deuteronômio capítulo 14 diz: então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Porém, porque o dízimo era dado de ano em ano, e era dado também trienal, de 3 em 3 anos. O dízimo que era dado de ano em ano era para os judeus comerem com seus parentes, com sua família. Já o dízimo que era dado de 3 em 3 anos era para ser repartido com órfão, com viúva, com viajante, com forasteiro e com os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí no versículo de número 27 diz: então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e nem um órfão, e nem a viúva, e nem um viajante, e nem um forasteiro, né? E nem um forasteiro. Versículo 28, de 3 em 3 anos tu vai recolher o dízimo alimento nas tuas portas, então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem a herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tua mão fizeres. Essa era a instituição do dízimo. O dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel.
Cerimonial porque tinha cerimônia. A pergunta que não quer calar é: vocês são de Israel? Não, nós não somos israelitas, nós não somos judeus, nós somos gentios, nós somos brasileiros. Todo aquele que não tem sangue judeu é gentio, é estrangeiro para os judeus. Nós somos gentios, nós somos brasileiros. Só que o livro que os intitulados pastores usam há décadas e há anos para tomar esse falso dízimo romano em dinheiro e mensal é o livro do profeta Malaquias. Só que para você entender um livro, uma carta, se faz necessário primeiro você ler para quem aquele livro foi escrito, por que foi escrito, qual foi a data que foi escrito e para que foi escrito e que se trata no livro. E no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, já começa dizendo assim: peso da palavra do Senhor, por intermédio do ministério do profeta Malaquias, para Israel. Então o livro do profeta Malaquias não se aplica aos gentios, não se aplica à igreja gentílica, não se aplica a nós. O livro do profeta Malaquias foi uma sentença, foi um peso da palavra do Senhor por intermédio do ministério do profeta Malaquias para Israel. Aí Malaquias capítulo 1, versículos 6, 7 e 8 está escrito: se eu sou Senhor, cadê o meu respeito de Senhor? Se eu sou pai, cadê o meu respeito de pai, ó sacerdotes da tribo de Levi? Vocês estão desprezando o meu nome. Por quê? Porque os israelitas, os judeus, estavam levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, animais coxos, cegos, animais roubados, que eles roubavam nas fazendas dos seus vizinhos, animais doentes. E em vez dos sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão rejeitarem esses dízimos, eles estavam recebendo e oferecendo para Deus. Eles estavam oferecendo para Deus. Só que como eles estavam oferecendo para Deus, deixa eu acender essa luz aqui rapidinho. Como eles estavam oferecendo para Deus, Deus não estava se agradando, porque se ele fosse oferecer para o governador, ele ia oferecer para o governador algo melhor. Ele não oferecer para o governador um animal doente, ou cego, ou aleijado, ou coxo. Então o povo de Israel estava levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais, os dízimos, animais doentes, animais defeituosos. E em vez dos sacerdotes da tribo de Levi rejeitarem esses dízimos, eles estavam recebendo e oferecendo para Deus. E os melhores dízimos alimentam animais sem defeito, comida, era coentro, era hortelã, era endro, era bois, era ovelha, era vinho, era cereal. Eles estavam pegando, levando para suas casas e repartindo com seus parentes. Aí Deus levantou o profeta Malaquias para dar um puxão de orelha nos sacerdotes da tribo de Levi, para repreender, descer o pau mesmo nos sacerdotes da tribo de Levi. Tanto é que em Malaquias capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: vocês desprezaram o meu nome, portanto, eu não estou nem aí para esse dízimo, para esse sacrifício de vocês, porque vocês profanaram minha mesa. Vocês estão oferecendo pão imundo na minha mesa, pão imundo no meu altar. Dando continuação, em Malaquias capítulo 2 diz: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Então observe que no texto do livro de Malaquias, o mandamento não foi direcionado à nação de Israel. O mandamento foi direcionado aos sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Só que o livro de Malaquias é um livro pequeno, curto, que só tem 4 capítulos. Só que os pastores não mandam o povo, né? Não manda as chamadas ovelhas, que ele chama de ovelha, porque nós não somos ovelha. Ovelha eram os judeus antes da cruz. Depois da cruz nós somos filhos, pregou Paulo e prego eu, Gálatas capítulo 4, versículo 7. Antigamente
era um servo, era escravo, hoje sois filho e herdeiro de Deus, nós somos filhos de Deus. Então os pastores não mandam o povo ler Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 2, Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 4, para ver quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Os pastores manipulam. Como é que eles manipulam? Eles leem Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. E aí ele pega esse texto isoladamente, eles isolam do seu contexto e aplica na igreja gentílica, aplica nos filhos de Deus, chamando de ladrão. Tá vendo? Se você não der 10% do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, do teu salário, se você não der 10% da tua renda, você está roubando a Deus. Só que, na verdade, quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes da tribo de Levi. Tanto é que em Malaquias capítulo 2 está escrito assim, ó: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu, Deus, prometo que vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, e na verdade eu já tenho amaldiçoado. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu vou acabar com a descendência de vocês. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu vou pegar os estercos, cocô, e vou lançar na cara de vocês. Portanto, vocês desprezaram o meu nome. Eu vou pegar os estercos dos animais defeituosos que vocês ofereceram no meu altar e vou lançar no rosto de vocês. Portanto, vocês desprezaram o meu nome. Aí Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Mas pode parar isso aqui. Quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel ou os sacerdotes da tribo de Levi? Quem estava roubando, minha irmã, meu irmão, a Deus nos dízimos e nas ofertas foi a liderança, foram os sacerdotes da tribo de Levi. E quem rouba hoje são os intitulados pastores, cobrando dízimo em dinheiro mensal, esse falso dízimo romano aí, para construir seus impérios. E o dinheiro que vocês dão dentro desses tempos religiosos, como 10% de dízimo, está tudo nas contas bancárias dos intitulados pastores. Então no versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Pode parar isso aqui de novo. Aonde ficava a casa do tesouro? A casa do tesouro, meu irmão, minha irmã, era o templo de Jerusalém, que não existe mais, que caiu no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II. E outra, o único lugar que o povo de Israel poderia entregar o dízimo, alimento, era na casa do tesouro, era no templo de Jerusalém. Só que o templo de Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo. A pergunta que não quer calar é: aonde tem um templo de Jerusalém aqui no Brasil? Em lugar nenhum. Tem um falso templo aí que levantaram aí, templo de Salomão, mas Deus não está lá dentro. Pode levantar no Brasil 1000 templos, Deus não está lá dentro, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Foi por isso que os religiosos mataram Estevão, porque Estevão, servo filho de Deus, ele disse em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, quem levantou templo para Deus habitar foi Salomão, mas Deus nunca habitou em templo, Deus sempre habitou em tendas e em tabernáculo. Versículo 48 ele disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados e queridos irmãos, Deus não habita em templo onde se prega a lei de Moisés.
Deus não habita em templo onde se cobra dízimo, onde se faz a campanha da Arca da Aliança, aonde tem uns elementos judaicos, aonde se batiza nas águas, aonde dá a chamada Santa Ceia, aqui de santa não tem nada. Deus não habita nos templos onde se prega a lei. Deus não habita em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, pregou Paulo e prego eu. O Deus que fez o mundo, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco ele pode ser servido por mão de homem algum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Alô, abençoado. Deus não precisa de nada, Deus não precisa do teu dinheiro. Primeiro que Deus é espírito, espírito não sente sede, abençoado, espírito não sente fome, abençoada. Deus não precisa do teu dinheiro. Os intitulados pastores dizem, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. A obra de Deus precisa, mas a obra de Deus não está em fase de acabamento. A obra de Deus já foi completa, já foi concretizada com a morte do Messias na cruz do Calvário, quando ele jogou braço para a direita, braço para a esquerda. No livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, e bradou em palavras aramaicas, tetelestai, está pago, está consumado, findou, acabou. Certa feita, Jesus de Nazaré estava pregando no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, e uma grande multidão iu para ele e disse, Senhor, que faremos para executarmos, para fazermos as obras de Deus? Jesus disse, olha, a obra de Deus é esta, que creais naquele que o Pai enviou. Então fazer a obra de Deus hoje é só crer nos benefícios espirituais da cruz, é só crer no sacrifício de Cristo na cruz, é só crer em Cristo. Se você crê em Cristo, você está fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus hoje é repartir o pão com quem tem fome, é dar água a quem tem sede, é vestir quem está nu, é dar água a quem tem sede, é ajudar o próximo, é ajudar o necessitado. Essa é a obra que o Pai preparou para que nós ande nela desde antes da fundação do mundo. Então, meus amados e queridos irmãos, e outra, só quem poderia recolher dízimo, alimento do povo judeu, do povo de Israel, eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Pregou o apóstolo Paulo e prego eu, Hebreus capítulo 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento segundo a lei, tá vendo? O dízimo era da lei, o mandamento era segundo a lei, de recolher dízimo do seu povo. Que povo? Dos israelitas, dos judeus de origem judaica, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. E a pergunta que não quer calar é, quais dos intitulados pastores do Brasil é sacerdote diretamente da tribo de Levi? Nenhum deles é sacerdote oriundo da tribo de Levi. O engano deles já começa quando eles vão oficializar, seus templos religiosos. Ele chega lá no tabelião, o tabelião pergunta, você está abrindo essa igreja no âmbito religioso? Ele diz, é. Aí o tabelião pergunta, mas é com fim lucrativo ou é sem fim lucrativo? Eles dizem, é sem fim lucrativo, mas é mentira, é com fim lucrativo, porque lá dentro tem cofre. Os intitulados pastores recebem 40 salário mínimo, 20 salário mínimo, 30 salário mínimo, 20 mil reais por mês, 40 mil reais por mês. Eles têm fazenda, têm programa de televisão, têm programa em rádio, eles têm avião, eles têm jatinho, tudo isso com dinheiro de pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas
pessoas sofridas, de aposentado, de aposentada, pessoas incautas do nosso país. Eu quero deixar bem claro para os irmãos, a minha luta não é contra o pastor Malaquias, não é contra o pastor Manassés, a minha luta é no campo doutrinal, é contra as falsas doutrinas, a minha luta é contra as heresias, a minha luta é contra a corrupção, a minha luta é contra o sistema religioso, porque é um sistema, porque eles a cada dia mais rico e o povo a cada dia mais pobre. Então, meus irmãos, é um sistema. Dízimo em dinheiro e mensal é o maior roubo da religião. Dízimo em dinheiro mensal é a galinha dos ovos de ouro da religião. Aí muitos bonitos aí intitulados pastores dizem, mas Jesus mandou dar o dízimo. No livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseu, hipócrita, que dais o dízimo do cominho, alimento, do coentro, do açafrão, né? Mas vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes da lei. O dízimo era da lei de Moisés, que é o amor, a misericórdia e a justiça. Deveis fazer essas coisas sem ocultar as outras. Deveis fazer essas coisas sem deixar de praticar as coisas. Mas Jesus disse isso para quem? Ele disse isso para os escribas e fariseus. A pergunta que não quer calar é: alguém aí é escriba e fariseu? Não, Jesus não disse isso para os gentios. Os escribas e fariseus eram judeus de origem judaica. Jesus não disse isso para a igreja gentílica. Jesus disse isso para os judeus, para os escribas hipócritas e fariseus. Então, meus irmãos, o sistema religioso, ele é perito. Ele mudou a verdade de Deus em mentira, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quer ver outra mentira que eles mudaram? Quer ver outra coisa que o sistema mudou? A chamada Santa Ceia. Observe, a chamada Santa Ceia nunca foi Santa Ceia. A chamada Santa Ceia era a Páscoa judaica. Lá no livro histórico de Lucas, capítulo 22, e eu vou ler para você, livro histórico de Lucas, capítulo 22, o sistema diz que é Santa Ceia, só que na Escritura não existe essa palavra Santa Ceia. Quem acrescentou na Escritura a palavra Santa Ceia, fazendo um favor à religião católica, foi o padre João Ferreira de Almeida. Mas vamos lá. Livro histórico de Lucas, capítulo 22, diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Então, a festa dos pães asmos era chamada de Páscoa. Não era a Santa Ceia, era a Páscoa judaica, era a festa dos pães asmos, chamado de Páscoa. Versículo de número 2. E os principais dos sacerdotes, que eram líderes religiosos, e os escribas, que eram líderes religiosos, intérpretes da lei, andava procurando como mataria. Mataria quem? Como mataria Jesus, porque temia o povo. 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. A palavra Satanás não é um nome. A palavra Satanás é um adjetivo, quer dizer opositor, oposição. Então, o que entrou em Judas aqui foi uma ideia contrária, né? Foi uma oposição a Cristo. Entrou, porém, Satanás, uma ideia contrária em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Versículo 4, e foi e falou com os principais do sacerdote
né, líder religioso e com os capitães de como o entregaria. O primeiro religioso que entregou o Messias por 30 moedas de prata foi Judas. E os intitulados pastores aí, fazem igual Judas, herdaram o espírito de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele vendeu o Messias por 30 moedas de prata. Os intitulados pastores vendem o Messias, vendem o Cristo ressuscitado em forma de fita, em forma de sabão ungido, que de ungido não tem nada, com 10%, em forma de sal grosso, em forma de toalha ungida, setum uma besta. Os líderes religiosos vendem Jesus aí hoje por 10%, e em forma de sal grosso, campanha da rosa branca, da rosa ungida, da fogueira bamba. Eles herdaram esse espírito de Judas Iscariote. Eles são peritos em vender Cristo. Das religiões que tem no mundo, a religião pior que vem de Cristo é a religião evangélica. Nenhuma outra religião vem de Cristo como a evangélica. A religião evangélica vem de Cristo a toda hora, a todo momento. Por isso que em cada esquina tem um templo religioso aberto, e em cada esquina tem um homem que se intitula sacerdote, recebendo um dízimo, sem ter autonomia, sem ter autoridade, vendendo um Cristo em forma de sal grosso, em forma de oração da fé, oração do sacrifício, oração de não sei o quê. Aí no versículo de número 5 diz assim: os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Versículo 6, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Versículo 15, e disse-lhe, quem disse aqui agora foi Jesus de Nazaré no dia de sua carne, para os seus 12 discípulos naquela noite, e disse-lhe, desejei comer convosco esta Páscoa antes que morra. Então Jesus não disse para os seus 12 discípulos, irmã Vanilda Lima, eu desejei comer convosco essa santa ceia antes que padeça ou morra. Ele disse, eu desejei comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Aí no versículo de número 19 diz, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lo dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Jesus estava dizendo que depois daquela última Páscoa com seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, ele ia dar sua vida por eles na cruz do Calvário, naquele madeiro. Ele disse, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Fazer o que em memória dele? A Páscoa judaica, a celebração da Páscoa, porque a festa da Páscoa era precedida por outras festas, a festa dos tabernáculos, a festa dos 50, das semanas, que era a festa de Pentecoste, era precedida por outras festas, e a festa da Páscoa não era só um dia, a festa da Páscoa, ela durava mais de um dia. Aí Jesus de Nazaré disse assim, porque isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Jesus estava dizendo que depois daquele ato, daquela Páscoa, ele ia morrer na cruz do Calvário, e que os 12 discípulos deveriam continuar fazendo a Páscoa em memória dele. Aí no versículo de número 20 diz, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que quando ele fosse para o madeiro, para a cruz do Calvário, e derramasse até a última gota de sangue, ali ia começar o novo pacto, o Novo Testamento, a nova aliança. E os pastores bonitos chamam esse evento aqui, que é Páscoa judaica, de chamada Santa Ceia. E outra, nenhum estrangeiro ou gentil poderia comer da Páscoa. Nenhum estrangeiro
o gentio poderia participar da Páscoa. Êxodo capítulo de número 12, eu vou ler para os irmãos, versículo 43, aonde você estiver, pegue a sua Bíblia, confira aí comigo, né? Faça igual aos crentes de Bereia, né? Porque muitos irmãos, principalmente da Assembleia de Deus aí, falam, nós somos igual os bereanos, a gente não engole qualquer coisa, mas engole sim, porque vocês pagam dízimo em dinheiro e mensal, vocês tomam a chamada Santa Ceia, vocês blasfemam contra Cristo, vocês vão contra o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 6, que os crentes bereanos, os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando Paulo pregava, eles examinavam na Bíblia, nas Escrituras, para ver se estava de acordo com o que Paulo estava pregando. Então eu peço para você, não acredite em Fabiano, acredite no que Fabiano está lendo. Abra a sua Bíblia aí no teu sofá, no seu quarto, no conforto da sua cama, e leia comigo, por favor. Êxodo capítulo 12, versículo de número 43, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, tá vendo? Não era a Santa Ceia, da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, tá vendo? Estrangeiro, gentio, era proibido comer da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica era feita com vinho, com ervas amargas, com pães asmos, com cordeiro. Era feito com ervas amargas e era um ato do povo de Israel, porque eles comemoravam a Páscoa judaica em comemoração do dia que Deus os libertou com mão forte da terra do Egito, da mão de Ramsés. Então, meus amados e queridos irmãos, essa chamada Santa Ceia dentro dos templos religiosos é porque os líderes religiosos desse país mudaram a verdade de Deus e mentira. Eles espiritualizaram um simples jantar. Eles espiritualizaram um simples jantar, um simples ato, né, que os israelitas relembravam sempre, né, uma vez por ano, anualmente, nas suas casas, eles relembravam o dia que Deus os libertou com mão forte da terra do Egito. E outra, eles comemoravam a Páscoa judaica, não era dentro de templo religioso, não. Eles comemoravam a Páscoa judaica, era nas suas casas. Era nas suas casas uma vez por ano, meus irmãos. Uma vez por ano. Então preste atenção no versículo 44. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá da Páscoa, comerá dela. Então, para um gentio, para um estrangeiro comer da Páscoa, tinha que ser circuncidado segundo a lei de Moisés. Então, essa chamada Santa Ceia aí é uma blasfêmia. Por quê? Porque quando Jesus pegou o pão, deu braço e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, ali foi uma sombra, ali foi uma representação. Ele estava falando da sua morte, que ele ia morrer no madeiro, que ele ia morrer na cruz, pelos judeus, pelos pecados dos judeus, por nome transgressão da lei de Moisés que havia na primeira aliança, na velha aliança, sabe? E não algo espiritualmente falando, só que a religião católica transformou um simples jantar que era feito pelos judeus uma vez por ano em um sacramento, em um ato religioso, em um sacramento, em um memorial. E a religião evangélica, que é filhinha da religião católica, todo primeiro domingo do mês reúne as pessoas e dizem, nós vamos tomar a Santa Ceia em memória de Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é, se você faz algo em memória de alguém, você está dizendo que esse alguém está vivo ou que esse alguém está morto? Se você faz alguma coisa em memória de alguém,
você está dizendo que esse alguém está morto. E a religião mudou a verdade de Deus em mentira e reduz o corpo de Cristo, a um pedacinho de pão pumã. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Paulo disse que o corpo de Cristo é a igreja. E em Colossenses capítulo 1, abra aí também, Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. O corpo de Cristo não é um pedacinho de pão pumã. O corpo de Cristo é a igreja, justificada, abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo, perdoada, salva para sempre, batizada com sangue de Cristo na cruz, justificada, perfeita no Espírito em Cristo. Então, o corpo de Cristo é a igreja. Efésios capítulo 1, versículo de número 20 diz assim: olha o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. No vindouro. Paulo disse que Deus colocou Cristo acima de todo principado e potestade e domínio. Principado vem de príncipe. Potestade vem de poder. Lá em Brasília, os senadores, os deputados são principados, são príncipe, vem de príncipe. O presidente Lula, ele tem poder, é uma potestade, mas Deus colocou Cristo acima do presidente Lula. Deus colocou Cristo acima dos deputados, acima dos governadores, e Paulo ainda disse, glória a Deus, e o constituiu como cabeça da igreja. Então, o cabeça da igreja não é Silas Malacheia, o cabeça da igreja não é Edir Macedo, o cabeça da igreja não é R.R. Soares, o cabeça da igreja não é Agenotruque, o cabeça da igreja não é Eliseu Rodrigues, não é Júnior Trovão, não é Gilmar Santos. O cabeça da igreja, pregou Paulo e prego eu, é o Cristo, o ressuscitado, e ele está na tua vida, ele está na minha vida, ele está nas nossas vidas, ele é o cabeça da igreja. Aí os religiosos me atacam dizendo, mas Paulo fez a Santa Ceia. Primeiro que Paulo não fez Santa Ceia. Paulo estava colocando ordem na igreja de Corinto. Paulo estava dando um puxão de orelha nos irmãos lá na cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia. E lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, olha o que nosso irmão Paulo disse. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, a epígrafe diz assim: dissessões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quem colocou essa palavra Santa Ceia do Senhor foi um padre João Ferreira de Almeida, fazendo um favor à sua religião católica. Mas olha o que diz: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então Paulo disse
que quando os irmãos se reuniam lá na festa ágape, na festa do amor que tinha na cidade de Corinto, os irmãos se reuniam para pior e não para melhor. Por que, Paulo? Aí Paulo diz no versículo de número 18, porque antes de tudo, irmãos, ouçam que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte ou creio. 19, e até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifestem entre vós. 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia, o jantar do Senhor. Versículo 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. 22, não tende porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Por quê? Porque lá na cidade de Corinto existia a festa ágape, a festa do amor. E os ricos levavam muita comidaça. E os ricos comiam com os ricos. E os pobres ficavam só olhando. Os pobres não comiam nada. Paulo disse que uns se embriagavam, outros comiam demais, né? Uns se embriagavam e cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia, jantar, e outros se embriagavam. E os pobres, outros não comiam nada. Aí Paulo no versículo 22 disse, não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Pode parar isso aqui. Primeiro que Paulo não recebeu nada de Jesus o Nazareno. Primeiro que Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. O que Paulo recebeu como revelação no terceiro céu foi do Cristo, o ressuscitado. Ele recebeu as insondáveis revelações do Cristo ressuscitado. Nesse texto, Paulo apenas estava relembrando o que Cristo fez com os 12 naquela noite antes de morrer na cruz do Calvário. Aí ele disse assim, que foi traído, tomou o pão. 24, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Mas Jesus estava mandando quem fazer em memória dele? O Brasil, os crentes do Brasil, os crentes da China, os crentes da África, os crentes de Moçambique, não. Ele estava mandando os 12 continuar comemorando a Páscoa em memória dele, porque ele morreu na sexta. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, irmão José Carlos Monteiro. Então, como ele ressuscitou, já não havia mais necessidade dos seus 12 discípulos, dos judeus, comemorarem agora a Páscoa judaica, porque agora aquele que estava morto está vivo. Só que para a igreja evangélica, Cristo continua morto. Para o sistema religioso, Cristo continua mortinho da Silva na cruz. Mas eu me levanto nessa live para dizer, ele deixou o túmulo vazio, encheu as nossas vidas, voltou ao terceiro dia, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele mora no meu espírito, ele mora no teu espírito. Então, essa chamada Santa Ceia na igreja de Corinto, havia acepção de pessoas, havia fofoca, havia contenda, igual tem dentro dos tempos religiosos, na chamada Santa Ceia deles aí, né? Cada um quer uma cadeira, cada um quer ser tesoureiro, cada um quer ser apóstolo,
Cada um quer ser bispo, quer ser bispa, quer ser pastor, quer ser pastora. No dia da chamada Santa Ceia, uma fofocaiada. Um olha para o outro, qual é acusador, fulano de tal está em pecado, não pode participar da Santa Ceia. Aí você olha para o intitulado pastor, fala: pastor, eu xinguei um poxa, eu posso participar da chamada Santa Ceia? Ele diz: não. Pastor, eu namorei com minha namorada, eu posso tomar a chamada Santa Ceia? Também não. Pastor, eu sem querer fui atravessar o sinal e o cara veio de lá para cá e ia bater na minha moto, e eu mandei ele, vamos supor, e eu mandei ele ir lá para o sul, eu posso tomar a Santa Ceia? Não. Pastor, eu discuti com minha mulher em casa, eu posso participar da Santa Ceia? Não. Por quê? Porque você está xingando, porque você xingou. Então, como você xingou, você não pode participar da Santa Ceia porque é santa. Mas se você olhar para um pastor desse e falar: pastor, eu bati na minha mulher, eu estou xingando, eu estou mentindo, eu posso dar o dízimo? Ele diz: traga tudo para o altar. Rebanho de canaias, rebanho de sanguessuga, rebanho de ladrões. Esse canal aqui é de denúncia mesmo, irmão. É contra a corrupção mesmo. É para denunciar. Essa mensagem aqui é para o sistema. Essa mensagem aqui é para o sistema. Pastor, e se eu estiver tomando uma cerveja? E se eu estiver tomando um vinho, tomando um uísque? Eu posso dar dízimo? Pode. Por que eles aceitam? Porque lá na lei dos judeus, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, os sacerdotes eram proibidos de receber dízimo, sacrifício, oferta alçada, oferta das primícias de prostituta e de pessoas que praticavam atos de imoralidade. E por que os pastores recebem dízimo até de traficante? Porque são cães gulosos. E eu vou ler para vocês: eles são cães gulosos. Isaías profetizou acerca desses tais. Isaías capítulo 56, versículo de número 10. Eu vou ler aqui para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Isaías capítulo 56, versículo 10 está escrito: todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Versículo 11: e estes cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então todos esses daí que dá a chamada Santa Ceia, que batiza nas águas, que cobra dízimo, são cães gulosos. E não é eu que estou dizendo não, quem disse isso foi Yahu nos dias de sua carne. Foi o Pai dos Espíritos que disse isso, usando o profeta Isaías. Quem disse isso foi Deus, usando o profeta Isaías. Eles são cães gulosos, cada um por sua ganância, cada um por sua parte. Olha o que o profeta Jeremias profetizou acerca desses pastores mercenários também. Jeremias capítulo 23. Glória a Jesus. Glória a Cristo ressuscitado. Oh, glória, louvado seja Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 23. Glórias a Deus, glórias a Deus. Abba, Pai, ai dos pastores que destroem e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo: vós dispensaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitaste. Porque não visita mesmo, não visita.
Aí no sistema religioso, se o irmão ficar doente, o intitulado pastor não vai ver o irmão, não visita as ovelhas, não visita as chamadas ovelhas, que ele chama de ovelha, não visita. Ele só visita quando é empresário. Ele só visita quando é empresária forte, mas ele não visita quando é pobre. Se a irmã é pobre, eles não visitam. Se o irmão é pobre, eles também não visitam. E não visitaste, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. 4. E levantarei sobre ela pastores que as apacentem. Esses pastores aqui é o dom de pastor, é os pastores da graça. Vai chegar uma época em que as pessoas vão clicar no YouTube, do leste ao oeste, do sul ao nordeste, ao sudeste ao norte, e vai ter só pastores como o dom da graça, pregando o evangelho da graça, e as pessoas serão edificadas espiritualmente. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Olha o que Ezequiel também profetizou acerca desses mercenários. Ezequiel capítulo 34, glória a Deus. Está gostoso essa live, está gostosa essa live, irmão, está gostosa essa live. Ô glória, diz assim a epígrafe: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Olha o que diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta interrogativa, porque tem ponto de interrogação. Não apacentarão os pastores as ovelhas? 3. Comeis a gordura. É o que os pastores fazem hoje. Comem a gordura das ovelhas. Não tem pena nem de catador de latinha. Eles não têm pena de catador de latinha, de catador de papelão. Eles querem o falso dízimo romano em dinheiro mensal. Eles não têm pena. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4. A fraca não fortaleceste. Não fortalece mesmo, irmão Ben-Oleque. Não fortalece. Quando a pessoa é fraca, materialmente, eles não estão nem aí. Eles não estão preocupados com vidas. A preocupação desses intitulados pastores é com cofre cheio. Eles não estão preocupados com vidas salvas. Eles estão preocupados com seus lucros, com seus ganhos, né? A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste. Quando a ovelha está com depressão, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está enfrentando uma enfermidade, eles não estão nem aí. Eles não visitam, eles não colocam o óleo sobre a ferida da ovelha doente. Eles não procuram saber como é que está a irmã Maria, como é que está o irmão João. Eles só procuram saber do dízimo. Eles querem saber se o irmão João está pagando o dízimo em dias. Ele quer saber se a irmã Maria está dando o dízimo em dias. E o profeta continuou denunciando: ô glória, a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste. É verdade. Quando ele vê alguém quebrado emocionalmente nas suas emoções, alguém traído, alguém sofrendo, alguém quebrado financeiramente, eles não ligam para essas pessoas. Eles não vão atrás dessas pessoas. Eles só gostam de ricos. Eles gostam de empresário. Eles gostam de pessoas que têm,
dinheiro para engordar o cofre deles. Mas a mensagem que eu prego não é para encher teu cofre, ô pastor presidente. A mensagem que eu prego não é para encher cofre, é para esvaziar o cofre. A mensagem que eu prego não é para ganhar aplauso, não é para ganhar fama. A mensagem que eu prego é para esvaziar o cofre desses cães gulosos. Eles vão ter que trabalhar, porque Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida, mas é do suor do seu rosto, não é do suor do rosto do seu próximo. A Bíblia diz no livro histórico de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que Jesus de Nazaré, Ben-Oleque, nos dias de sua carne, José conheceu a Maria, coabitou, teve relações sexuais com Maria e nasceu filhos e filha. E a Bíblia diz que Jesus tinha profissão, ele era carpinteiro. Agora, uma coisa que eu fico observando é: Jesus tinha profissão. Pedro, apóstolo, tinha profissão, era pescador de peixe. Paulo tinha profissão, era fazedor de tenda, fazia tenda, ia viajando de cidade em cidade, pregando, vendendo suas tendas. Da onde que surgiu esse negócio mesmo de pastor ganhar dinheiro sem trabalhar, hein? Da onde surgiu esse negócio de pastor ter vida de marajá? Da onde que surgiu esse negócio de pastor ter Relux, ter carro importado com dinheiro do povo? Os intitulados pastores são maiores do que Jesus para não trabalhar? Porque Jesus trabalhou, por que eles não trabalham também? Por que não vende um chiclete, não vende um chocolate, não vende bala? Por que eles não vão ralar? Sabe por quê? Porque eles são cães gulosos, cada um por sua parte, cada um por sua ganância. Essa palavra é dura, mas liberta na mente. Essa palavra é dura, mas salva no entendimento. Essa palavra é dura, mas essa palavra dá paz no espírito e te dá confiança. Por que que os pastores não pregam as 14 cartas de Paulo dentro dos seus templos religiosos, o Novo Testamento, e vive pela fé, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 17, como está escrito: o meu justo viverá pela fé, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela fé, se ele recusar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Como está escrito aos Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza das coisas que se espera. Por que que eles não vivem pela fé e pregam o evangelho? Sabe por quê? Porque eles não creem em Deus. Eles não creem que se eles pregar a verdade, Deus vai levantar pessoas voluntariamente para ajudar. Eles não creem que se eles pregar a verdade em um salão, Deus vai levantar pessoas para ajudar voluntariamente, pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz. Eles não vivem pela fé, eles vivem pelo que eles veem. E Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos é por fé. Então, meus queridos, pastores não têm fé. Se eles tivessem fé, pregar a verdade, e pela fé Deus ia mover os corações para ajudar. Eu não sou contra as reuniões, eu sou contra o comércio em nome de Deus nas reuniões. Eu não sou contra você se reunir ou na chuva, ou no sol, ou na fazenda, ou num salão para exaltar a Cristo. Eu sou contra a roubalheira, irmão. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a mentira em nome de Deus. Dizer que Jesus está levantando um paralítico, sendo que Jesus não levantou paralítico, mentira, é conversa. Conversa nenhuma, Jesus não levantou paralítico nenhum. Eu sou contra a mentira, dizendo que pessoas estão vomitando um câncer, sendo que ninguém está colocando o câncer para fora. Eu sou contra a mentira, dizendo que morto ressuscitou, sendo que morto não ressuscitou, conversa nenhuma. Porque se esses homens tivessem poder para curar alguém, com essa pandemia aí do coronavírus, vocês ficaram sabendo que algum desses pastores curou alguém aí de coronavírus?
Nenhum deles curou ninguém de coronavírus, pelo contrário, muitos deles foram infectados pelo coronavírus. Muitos deles pegaram o coronavírus. Se esses homens tivessem poder, a OMS, o Ministério da Saúde, não ia convidar eles para eles pegar o lenço que eles dizem que é ungido, que de ungido não tem nada deles, e colocar sobre as pessoas com Covid-19, sobre os enfermos, sobre as pessoas com coronavírus e curar todo mundo. E eles tinham que fazer isso se eles tivessem realmente o dom da cura, senão seria omissão de socorro e eles seriam até processados e presos. Mas, meus irmãos, o vírus desmascarou essa cambada. Uma coisa eu gostei, que o vírus desmascarou essa cambada. Valdomiro Santiago, o vírus te desmascarou. Sila Malacheia, o vírus te desmascarou. De Macedo, o vírus te desmascarou. R.R. Soares, o vírus te desmascarou. Vocês não curam ninguém. Vocês, quando fica doente, vai para o hospital sírio-libanês, vai para o hospital português, vai para o hospital espanhol. Os membros que frequentam os templos religiosos de vocês, quando fica doente, vai para a fila do SUS, enquanto os senhores estão comprando jatinho, estão comprando sítio, estão comprando fazenda, estão fazendo casa de aluguel, estão sustentando condição de neto, de filho, de filha. A viúva que frequenta o templo religioso de vocês está morrendo, cara, porque não tem 4 mil reais para pagar uma cirurgia. E por que vocês não pegam a mala preta da empresa de vocês, abre, pega os 4 mil reais e dá para a viúva fazer a cirurgia? Porque vocês são perversos, vocês são cães gulosos, vocês são cruéis. Vocês não têm amor a Deus, vocês não têm amor ao próximo. Mas eu estou denunciando aqui nessa live. É para denunciar mesmo. Eu estou denunciando aqui nessa live. Então, meus queridos e amados irmãos, olha para cá, por favor. Eu já vou encerrar essa live dizendo algo para os irmãos. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. É verdade. Quando alguém está desgarrado lá, eles não vão atrás não, tá? Você pode frequentar o templo da Assembleia, da Quadrangular, da Batista, 50 anos. Se você parar de frequentar, eles não estão nem aí por você. Não pergunta por você, a não ser que você seja empresário forte. Se você for empresário, eles ainda perguntam, cadê o irmão João? Mas com interesse, de olho no teu real, porque o Deus dessa turma é o ventre, o Deus dessa turma é Mamon. Aí o profeta continuou denunciando. E a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Esse é o retrato dos templos religiosos de hoje. Os intitulados pastores dominam sobre o povo com rigor e dureza. Não pode ir ao shopping dia de sábado, não pode ir na praia, não pode usar um calção, não pode usar uma sunga na praia, não pode pintar a unha, não pode relaxar o cabelo. Ei, filha de Deus, você que anda com esse cabelo aí há muito tempo sem passar um shampoo, você que anda há muito tempo com esse cabelo aí sem dar um relaxamento, vai viver Jesus. Tira esse coque da cabeça, dá um relaxamento e vai viver tua vida. E manda teu pastor canguloso arrumar uma roça para roçar. Eles governam sobre o povo com rigor e dureza. O que é rigor e dureza? Se não dá o dízimo, o devorador vai na tua casa. Se não dá o dízimo, só que devorador nunca foi demônio. O sistema mudou a verdade de Deus e mentira. Devorador é um simples inseto que come frutos da terra.
A Bíblia diz em Joel capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhotos sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz que o que ficou do devorador, o gafanhoto comeu. Então, gafanhoto, devorador, é um simples inseto que come fruto da terra. Se esse suposto demônio que a religião diz que existe, existisse, seria espírito. A pergunta que não quer calar, bem Oleque, é: espírito come frutos da terra? Não come. Espírito não come frutos da terra. O irmão Benolec escreveu aí: eu estou entendendo agora, mães abandonadas com filhos autistas, por isso estou saindo agora, mas mais tarde estarei disponível, irmão. Amém, irmão Benolec? Amém. Ministro de uma nova aliança, pregador do evangelho. Deus continue te abençoando, meu amado. Glória a Deus. Então, eles governam o povo com mão de ferro, igual Nabucodonosor. Sabe, Nabucodonosor governou o povo de Israel no cativeiro babilônico durante 70 anos com mão de ferro. E os pastores vêm aí há anos com mão de ferro, governando o povo com rigor e dureza. Não pode fazer isso. Se sair daqui de nossa igreja, vai entrar mais 7 demônios na tua vida. Eles vão lá no livro da lei e mostram a passagem. Se sair daqui de nossa igreja, vai perder a bênção. Chegou atrasado, pastor. Já somos abençoados. Pregou Paulo e prego eu. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais em Cristo desde antes da fundação do mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 9, pregou Paulo e prego eu. E os que são da fé são benditos, são abençoados com o crente Abraão. Nós já somos abençoados, meus irmãos. E eu encerro lendo uma passagem para vocês. Atos capítulo 24. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais outros irmãos aí que vão pregar também. O irmão Dino estava online no instante aí. Glória a Deus. Atos capítulo 24. Eu vou ler aqui para os amados irmãos. Bendito seja Deus. Diz assim a epígrafe: Paulo perante o tribunal do governador Félix. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote, que era líder religioso, Ananias, desceu com os anciãos e um certo Tertulo, orador. Tertulo, ele era um orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. 2. E sendo chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, o proselitismo Félix, com todo o engrandecimento, o queremos reconhecer. Mas para que não te detenha muito, rogo que conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha o que Tertulo disse acerca de Paulo. Tertulo, orador, disse que Paulo era uma peste e promovia contenda, divisão, sedição entre os judeus. Ele disse: olha, esse homem aí, Paulo, o apóstolo Paulo, esse homem é uma peste. Ele promove, ele é promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Ele chamava o que Paulo seguia de seita. É igual nós, povo da graça de Deus. O pessoal diz que a gente segue uma seita. Muitos me atacam dizendo que eu sou falso profeta.
Um beijo para você, porque você me chamar de falso profeta para mim é um elogio. Muitos falam que eu sou um tagarela, muitos falam que eu estou ficando louco. Outro beijo para você. Eu estou louco por amor ao evangelho do Cristo ressuscitado. Mas entenda, Tertulo orador disse que Paulo promovia sedições, discórdia entre os judeus e por todo mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, e disse que Paulo era uma peste. E Paulo era uma peste mesmo. A peste da graça pegou Paulo. Só que essa peste da graça que pegou Paulo me pegou também, te pegou também. Alô, sistema, o negócio está pegando para o lado de vocês, porque a peste que pegou Paulo me pegou. Eu estou contagiado por essa peste. E eu vou dizer algo para vocês: os cofres de vocês vão ficar vazios, cambada. Muitos pastores, líderes religiosos que se dizem grandes nesse país vão fechar seus templos, outros serão presos, e Deus vai levantar pastores aí, segundo a graça, pequenos, para conduzir o seu povo em espírito e em verdade. Muitos intitulados pastores que diz que pode, que diz que é grande, que diz que tem um grande império, uma grande obra arquitetônica, um grande templo arquitetônico. Escuta isso aqui, por favor. Todo império se derrete diante do Deus grande que eu prego. Todo império se derrete diante do Deus grande que eu prego. O Deus grande que eu prego, todo império se derrete diante dele. E essa peste por nome e graça não pegou só eu não, pegou o José Carlos, pegou a irmã Vanilda, pegou também o irmão Arnaldo Oliveira, pegou o Reginaldo Bertoso. A peste da graça pegou e está pegando, está contagiando. A cada dia que passa, essa palavra está crescendo. O Espírito está ecoando, a voz do Espírito está ecoando. Aonde alguém te para, a voz do Espírito vai soprando e vai levando essa mensagem. Aonde alguém te para aqui, mas não para a mensagem que tu tem pregado. Aonde alguém te para, Deus te leva. Certa feita os religiosos fizeram uma conspirada para matar Paulo. Diz: esse homem é uma peste, esse homem não vale nada, esse homem está pregando que nós devemos deixar Moisés de lado, que nós não devemos circuncidar e que nós devemos só nos apegar com Cristo, porque isso é verdade, irmão. Para você estar com Cristo tem que desapegar de Moisés, tem que desapegar da chamada Santa Ceia, do falso dízimo em dinheiro mensal. Para você estar com Cristo, para você estar ligado a Cristo, você tem que se apostatar de Moisés. Estando de mão dado com Moisés é estar longe de Cristo, estando abraçado com Cristo é estar longe de Moisés. E eles disseram: esse homem é uma peste, vamos jejuar, vamos orar até que Paulo morra. É assim que os religiosos querem. Tem religioso aí que faz oração contrária para me morrer. Tem religioso aí que joga palavra de maldição dizendo que eu vou morrer e fica me ameaçando. Cuidado, escuta, aquele que me colocou de pé não me derruba. Se for o dia do meu espírito voltar para o Pai, uma formiga fará isso, me morderá e eu voltarei para o Pai. Mas se não for o dia, meu amado, um exército não me para. A graça veio para ficar. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. O religioso, pode chamar aí teu intitulado pastor presidente, porque não tem pastor presidente na Bíblia. Não existe essa palavra pastor presidente na Bíblia, sabe? Presidente da igreja é Jesus. E ele fundou a sua igreja, foi na cruz do Calvário. Pode chamar os teólogos aí, pode chamar os professores da escola dominical, pode chamar todos os religiosos, pregadores itinerantes, conferencistas. Eu vou dizer que é pela graça, somente pela graça, é pela graça e só pela graça. A peste que pegou Paulo também me pegou. Graça e paz a todos e até a próxima live. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz aí pro irmão
Reginaldo Bertoso. Graça e paz para a ministra Vanilda Lima. Graça e paz para todos os irmãos que assistiram nossa live aí, né? O nosso pregador aí do Evangelho, ministro da Nova Aliança, Neilton Cardoso. Graça e paz para o irmão Neilton Cardoso, pregador do Evangelho, ministro da Nova Aliança. Graça e paz aí para todos os eleitos de Deus. Graça e paz também aí para todos os irmãos e irmãs que participaram de nossa live. Sou grato, fico muito grato pela vida de vocês. Graça e paz para o irmão de Pernambuco aí. O irmão de Pernambuco, o irmão Erivaldo, pregador de mão cheia, pregador do Evangelho da Graça. Nosso irmão Erivaldo de Pernambuco. Um abraço aí para Pernambuco, irmão. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Tamo junto aí, congregando no Espírito. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Erivaldo. Glória. Graça e paz para a irmã Lourdes também, irmã Lourdes. O Pai continue te abençoando sem limite. Enfim, graça e paz para todos. Meus irmãos, eu tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais estão assim: Fabiano Santana, pregador da graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Sempre lá estamos postando um vídeo novo, mensagem nova. Se inscreva no meu canal, assista as mensagens, jogue para frente, compartilhe para o irmão, compartilhe para uma irmã, em nome do Cristo ressuscitado. Enfim, graça e paz. Fui.